professor Guilherme já colocou ali para gravar, né? Já me adiantei, já. Então, a gente vai começar, então, a nossa aula aqui. Tá? Então, a gente tem poucos encontros, então, quanto mais a gente puder aproveitar, melhor, tá? Então, a gente está, para quem não veio aula passada, a gente está trabalhando com o Google Docs, tá? Que é, na verdade, uma ferramenta do próprio Google, tá? Por que a gente está utilizando o Google Docs e não o Word, né? Porque, na verdade, a gente não... Alguns não têm o Word instalado, né? E aí, para essas questões, para facilitar, né, que todos tenham, no caso, acesso às ferramentas aí digitais, não é? A gente optou para, no caso, trabalhar com o Docs, tá? E aí, semana passada, nós começamos a ver como entrar no Docs, né? Então, para entrar no Doc, a gente tem que ter uma conta do Gmail. Todo mundo já tem, porque já entrou aqui no Meet, né? Então, eu vou entrar lá, vou criar um arquivo, tá? E aí, eu vou dizer que a gente viu semana passada, tá? Então, vamos entrar lá. Isso, Felipe. Ué? Ele não tá... Não tô conseguindo compartilhar o que tá acontecendo. Me enxergam aí, gente? A tela? Sim, dá para ver. Agora sim. Tá, a gente vai trabalhar então com o Google Meet não, com o Google, né? E aí o professor Guilherme mostrou como é que a gente entrava no Google Documentos, né? Então eu já estou aqui no Google Drive, certo? E aí eu vou criar, no caso, um novo documento, que, na verdade, aqui vou no novo, né? Por que ele não está aí? Novo, documentos Google, documento em branco, tá? E aí eu vou partir de um documento em branco. O que a gente viu semana passada, né? O professor Guilherme, então, ele mostrou basicamente todos... A minha internet tem que ajudar também, né? Então, ele mostrou todas essas questões relacionadas aqui, então, à formatação de texto, tá? Então, ele mostrou aqui para vocês, no caso, a fonte, o tamanho da fonte, o negrito itálico, os alinhamentos, né? Os marcadores, etc, tá? Hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver como inserir figuras e formas nesse aplicativo, tá? Então, também ele ensinou como que se salva, né? Quando a gente tem, no caso, um arquivo do Google Documentos, ele já salva automaticamente, mas ele já parte do princípio que vai ser documento sem título. A gente não vai deixar um arquivo sem título. Então, aqui a gente já vai colocar um nome, né? E aí é esse nome que a gente vai encontrar depois lá no meu Google Drive, tá? Então, todos os arquivos aqui, eles serão salvos no meu Google Drive, tá? Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou já colocar nessa segunda aula aqui de nome para esse arquivo. Segunda aula, dou um Enter, tá? E aí aqui ele já está dizendo que está salvando lá no meu Drive, tá? Então, aí já tem a facilidade de não perder, no caso, o arquivo, né? Não tem esse problema, eu posso acessar ele em qualquer lugar, basta que tenha, né, caso internet, para ter acesso, no caso, ao Google e ao Google Documentos, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aí como é que insere, no caso, os arquivos e os arquivos não, as imagens seguras, etc, tá? Temos alguma coisa lá no chat? Eu voltei aqui só para ver se tem alguma coisa no chat. Não, Felipe, Google, ok, tá? Então, qualquer coisa que vocês queiram ali, vocês podem abrir o microfone, tá? A gente falar que facilita, porque às vezes eu não estou olhando ali no chat, daí posso ser tarde, tá? Então, vamos lá, tá? Voltamos lá para o meu arquivo, tá? E aí, o que eu vou fazer, então? Eu vou inserir uma figura, tá? Ele não tem texto nenhum, vou colocar alguma coisa escrita, não é?
Oi. Oi. Esse trabalho a gente faz junto, a gente abre o Google Drive junto ou a gente olha e depois faz? Não, primeiro eu vou mostrar aqui como é que se trabalha com o Google, né, com documentos, e aí depois vocês vão fazer atividade que tu tá dizendo do Moodle, né? Sim. Pois é, aí depois eu vou mostrar também a atividade daí. Aí vocês fazem depois. Entendeu, Felipe? Sim. Tá, beleza. Eu só tô colocando algum texto aqui para, né, dar a noção, né, que num texto nós temos, no caso, texto, obviamente, e temos figuras, tá? Então, as figuras a gente puxa da internet ou a gente pode puxar basicamente do nosso computador, tá? Ou ainda a gente tem a possibilidade de puxar a imagem do Drive, tá? Mas para puxar a imagem do Drive, a gente já teria que ter colocado essas imagens no meu Google Drive, certo? Como é que a gente insere imagens? A gente vai sempre vir aqui no menu inserir, não é? Inserir. E aí nós temos uma série de possibilidades, ó. Imagem. Então, a gente pode fazer o upload do computador. O que ele vai fazer? Ele vai pedir para mim procurar dentro do meu computador uma imagem para baixar para cá, tá? Pesquisar na web. Bom, eu quero pesquisar uma imagem sobre, sei lá, sobre cachorros, gatos, sei lá. Vou pesquisar o assunto aqui na web, ele vai procurar as imagens, tá? Google Drive. Bom, Google Drive, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as imagens que eu tenha no meu Google Drive, tá? Então, se por acaso eu tiver alguma imagem já baixada no meu Google Drive, ele vai ser possível colocar aqui no arquivo, tá? No Google Fotos, se a gente tivesse... O Google Fotos é outro aplicativo do Google que permite, né, a gente fazer... armazenar as nossas fotos, né? Então, a gente pode fazer uma sincronização, que a gente chama, das fotos que a gente tem no celular e mandar para esse Google Fotos, tá? E aí a gente pode puxar por aqui, certo? Por URL, o que é URL? É o endereço que a imagem tem, certo? E câmera, eu posso tirar uma foto agora aqui, se a câmera estiver, no caso, ligada, no meu caso tá, e posso usar essa imagem, tá? Então, essas são as possibilidades de inserção de imagem aqui dentro do documento, tá? Então, eu vou fazer o primeiro modelo lá que diz fazer o upload do computador, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para mim aonde do computador que eu quero puxar essa imagem, tá? Então, eu vou colocar lá o diretório onde é que eu tenho a imagem. No meu caso aqui, eu tenho dentro da área de trabalho, tenho uma imagem de Porto Alegre, tá? Então, eu vou clicar nessa imagem, ó. Ele vai inserir essa imagem do meu computador para aqui, para esse documento, tá? Então, aí nós temos a imagem inserida, certo? Bom, a imagem, ela não está selecionada. Como é que eu sei que ela não está selecionada? Ela só vai estar selecionada quando eu clicar nela e aparecer esses quadradinhos aqui azuis, tá? Quando aparecer esses quadradinhos azuis, quer dizer o quê? Que a imagem está selecionada. Então, se ela está selecionada, eu posso aumentar a imagem, diminuir a imagem, rotacionar a imagem, trocar os tons de cores aqui, etc, tá? Então, eu quero diminuir essa imagem, como é que eu vou fazer? Eu sempre tenho que clicar nessa partezinha nos cantinhos dela. Então, aqui eu tenho um quadradinho azul, e aí é por aqui que eu vou dimensionar ela, ou por aqui pelo lado, ó. Aqui por cima, posso redimensionar, ou seja, em qualquer dos 4 cantos eu posso clicar e aumentar ou diminuir a imagem, tá? Então, se eu clicar nesse cantinho lá de cima, ó, clico com o mouse e arrasto para o meio, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a minha imagem, tá? Se eu clico nesse quadradinho e puxo para fora, ó, eu estou aumentando a minha imagem, certo? Agora, se eu vou aqui no meio, nesse quadradinho azul, clico e puxo para o meio, opa, Fernanda, clico e arrasto para o meio, ó, eu só vou diminuir a largura da minha imagem, não a altura, tá? Se eu vou aqui em cima, ó, e puxo para baixo, eu vou diminuir somente a altura da imagem, tá? Enquanto que aqui, ó, nesses cantinhos, tanto em qualquer um dos 4 cantos, ó, eu vou aumentar tanto a largura quanto a altura da minha imagem, certo? Então, com isso, eu consigo, no caso, aumentar e diminuir minha imagem. Agora, a questão, né, o que seria essa bolinha que a gente tem aqui? A bolinha é rotacionar a imagem, ó. Então, eu posso clicar na bolinha, ó, e posso virar ela para que lado eu quiser, ó, para cá. Posso virar ela para lá, ó.
tá? Posso virar ela de ponta cabeça, ó. Vira a imagem. Virei, ó. Posso fazer o que eu quiser, tá? Então, assim, eu consigo, no caso, mexer com a minha imagem, tá? Tudo certo até aqui, gente? Sim, não, quem sabe, talvez. Ninguém respondeu, vocês estão aí ainda? Me escutam? Sim, não, quem sabe, talvez, algum dia. Respondam, tudo bem? Ah, então tá, obrigada. Oi, Bruna. professora, tudo bom? Oi, Mari. Beleza. Qualquer coisa, vocês perguntem, tá, Mari? Tá, pode deixar. Eu tô pegando o trem andando, é que eu não consegui entrar antes, mas a gente vai indo. Tá. Mas depois vai ficar gravada a aula, daí se tu quiser pode rever Sim, também, sim, tá? com certeza. Beleza. Depois eu olho. Obrigada. Tá, vamos lá. Então, eu inseri a imagem, tá, gente? Agora, o que eu quero fazer? Eu posso trocar de cor, etc, nela. Como é que eu vou fazer isso? Bom, com ela selecionada, ela vai ficar toda azulzinha os cantos, né? Eu vou ter essa opção aqui, ó, opções de imagem, que o Google aqui, no caso, nos traz, tá? Isso aqui, se vocês forem fazer no Word, é a mesma coisa, tá, gente? Essa questão de selecionar, de aumentar ou diminuir, vai ser a mesma coisa. Única diferença aqui, ó, nessa partezinha aqui, que no Word, ele vai ter tipo um balãozinho aqui, um balãozinho não é aquele redondo da escola, assim, né, que eu digo sempre, que é para dizer que vai rotacionar, certo? Mas vai fazer a mesma coisa, tá? Então, eu vou em opções de imagem lá, ó, e aí o que ele vai fazer? Fernanda, ele vai aparecer, então, aqui um menu para mim colocar, fazer algumas alterações na minha imagem, tá? Tamanho e rotação. O que é tamanho e rotação? Foi que eu fiz a recém com o mouse, mas eu também posso fazer aqui por esse menuzinho, tá? Então, aqui eu posso determinar quanto vai ser a largura e quanto vai ser a altura da minha imagem, certo? Aqui, ó, eu posso, em questões de escala e de porcentagem, posso diminuir, no caso, o tamanho da minha imagem, ó, tá? Então, eu posso fazer por aqui, em vez de fazer com o mouse, certo? Então, isso que vai fazer o tamanho na rotação. E aqui, ó, ele tem, no caso, para girar a imagem, tá? Que foi que eu fiz ali com o mouse antes. Então, é outra forma de fazer a mesma coisa. O ajuste de texto, o que quer dizer esse ajuste do texto? É como a figura está com relação ao meu texto, tá? Então, por padrão, ele já parece inline com o texto. O que quer dizer? Quer dizer que eu vou ter texto, vou ter imagem e vou ter texto, tá? Eu não sei se ele vai mudar muito aqui, porque eu não tenho muito texto, mas se eu for em ajustar texto, eu vou colocar mais texto aqui, porque senão ele não vai... Eu devia ter colocado um texto ali, agora, para ele mudar. Esse... Coloquei um pouquinho de texto, só para ver como é que ele vai se comportar com relação à imagem, tá? Vamos ver se vai adiantar, tem pouca coisa, mas enfim, vamos ver se eu consigo mostrar. Vou diminuir um pouquinho a imagem aqui, ó, tá? E aí, ó, se eu tivesse inserido a imagem lá entre o texto, ó, como é que ele ficaria, no caso, ajustar com o texto, tá? Então, ele vai ficar aqui, ó, eu tenho o texto, a imagem está quase no meio ali do texto, certo? Se eu colocar inline com o texto, que foi o primeiro que apareceu lá, ó, então eu vou ter, na parte de cima eu vou ter somente texto, aí eu vou ter mais afastado aqui, no caso, na minha parte esquerda, um pouco de texto, a imagem e texto, tá? Se eu for na última opção, que é no caso quebrar texto, o que acontece? Eu vou ter texto em cima, quebra o texto, vem a imagem e depois eu tenho, no caso, mais texto, tá? Então, essas possibilidades de eu ter aí, de configurar a imagem com relação ao texto, certo? Bom, depois de ter configurado como é que eu quero a imagem com relação ao texto, o que eu tenho? Em algumas desses estilos, tem a possibilidade de colocar quanto que vai ser a margem do texto. O que quer dizer isso?
quanto que eu vou ter de margem em cima e embaixo, no caso da imagem, com relação ao texto, tá? Então, eu ainda posso fazer isso aqui embaixo. Posição. O que seria a posição dessa imagem, tá? A posição seria como é que fica a imagem com relação ao texto que eu tenho no documento, tá? Se eu digo que é para mover com o texto, ó, eu vou ter a imagem, né? E conforme eu vou colocando o texto, a imagem vai se movimentando, tá? Então, se eu acrescentar mais texto, a imagem vai junto com o texto. E ali depois eu tenho a opção fixar posição na página, a imagem, se fosse ler, ela não teria que se mexer, né? Então, eu teria mais texto e a imagem ficaria parada, tá? Eu vou deixar mover com o texto. Novas cores. O que é novas cores, gente? Essa imagem, eu posso atribuir um efeito nela, tá? Quais são os efeitos que eu posso atribuir nessa imagem? Então, vamos ver aqui, ó. Por enquanto, ele tem nenhuma cor nova. Vamos clicar ali para ver quais as cores que ele tem. Ele tem, eu posso aplicar nessa cor um efeito tipo um vermelho, ó. Então, a imagem, ela deixa de ser colorida e volta, no caso, aos tons vermelhos, tá? Posso colocar a imagem com tons amarelados, ó, tá? Então, eu posso escolher aqui a imagem, no caso, né? Como é que eu vou fazer, ó, trocar as cores dela, ó, tá? Colocar preto e branco, certo? Então, eu posso definir isso, no caso, a minha imagem, tá? Então, eu posso vir aqui e trocar, se eu quisesse, a cor. E ainda, o que eu posso fazer nessa imagem, tá? Eu ainda posso, dependendo, né, se eu quero usar essa imagem como um fundo, ou sei lá, né, pode ser um fundo, pode ser uma marca d'água, eu posso querer, no caso, aumentar ou diminuir a transparência dela, tá? Então, eu posso vir aqui em ajustes, ó, a transparência, eu vou clicar, ó, se eu aumento aqui, a transparência aumenta, tá? Ela vai ficar mais transparente. Se eu volto aqui, a minha imagem, aumenta, não, no caso, perde a transparência, tá? O brilho é a mesma coisa, posso aumentar ou diminuir o brilho, ó, conforme eu vou mexendo ali, ele vai trocando o brilho, tá? Contraste, mesma coisa, ó, certo? Vai botando ali as coisas da imagem, ó, certo? Bom, aí isso tudo aplica uma imagem, tá? E essa imagem depende de onde a gente tenha tirado. Eu tirei essa imagem do meu computador, mas essa imagem também pode ser, no caso, uma imagem que eu tenha baixado da internet, tá? Então, aqui eu vou deixar essa imagem, vou fechar aqui, ó. Essa imagem, se eu quisesse apagar ela, bastaria, no caso, selecionar e dar um delete, tá, gente? Delete do teclado, ó. Apagou. Então, poderia estar fazendo isso aí. Vou voltar lá, tá? E agora eu vou inserir, no caso aqui, ó, outra imagem. Então, eu vou inserir uma imagem lá embaixo, ó. Onde o cursor do mouse estiver piscando, é onde a imagem vai, tá? Se o cursor estiver piscando aqui, ó, a imagem vai ser inserida aqui. Se o cursor estiver piscando aqui embaixo, a imagem vai ser inserida aqui, certo? Então, aqui, ó, eu vou inserir uma imagem aqui no meio do meu texto. E aí, agora, eu vou de novo lá, ó, inserir, imagem, ó, pesquisar na web, tá? A gente já colocou do computador, agora eu vou fazer pesquisar na internet. Bom, pesquisar na internet, o que ele vai fazer? Ele vai acessar o Google Imagens, tá? Então, eu vou colocar o nome da imagem que eu quero aqui, certo? Então, eu vou colocar o nome de Porto Alegre para ele me retornar, no caso, figura sobre Porto Alegre, ó. Tá? E aí, aqui, nós temos as imagens. Dependendo do gosto, aqui, eu vou selecionar uma imagem, só clique em cima dela, tá? Inserir ali, ó, e aí ele vai inserir a imagem. Ó, então, aqui eu tenho mais uma imagem sendo inserida, certo? E aí, se aplica todos os mesmos conceitos, as mesmas questões que eu falei da imagem anterior, ó. Só outro modo de inserir a imagem. Então, quando eu clico nela, ó, aparece aqui opções de imagem. Então, eu posso clicar aqui, ó, e vou fazer, no caso, as mesmas coisas que eu fiz na outra imagem, tá? Uma coisa interessante também que essas imagens têm, que é o quê? Ela tem essa opção aqui, ó, que é cortar imagem. O
que quer dizer isso? Eu posso cortar a imagem, tá? Então, eu clico ali, ó. E aí, vejam que muda, no caso aqui, a figura. Ela fica com esses tracinhos pretos. O que quer dizer isso? É o lugar que eu quero cortar a imagem, tá? Então, eu quero cortar esse guindaste, é um guindaste aqui. Então, eu vou vir aqui no cantinho, vou clicar naquela parte preta, ó, e vou arrastar para a parte que eu quero cortar, ó. Solto, ele vai clicar naquela parte da minha imagem, tá? Quero cortar esse céu aqui. Como é que eu vou fazer, ó? Eu vou clicar lá em cima, ó, naquela partinha preta, ó, vou puxar para baixo, ó. Ele vai cortar aquela parte ali, ó. Veja que eu ainda tenho a imagem, ó, e ela tá me mostrando, no caso, as partes que eu tô cortando, tá? Quando eu clicar do lado de fora da minha imagem, do texto, ó, ele vai desselecionar e vai mostrar a imagem recortada, ó, tá? Então, aqui eu tenho a nova imagem, que foi, no caso, recortada, tá? Então, essa opçãozinha aqui, que é tipo um quadradinho, é um tracinho dentro de outro, quando eu paro com o mouse em cima, aparece aí, no caso, o que faz essa função. Então, permite, no caso, eu cortar a imagem, se eu quiser, certo? Bom, ainda na imagem, a gente pode inserir bordas, etc., tá? Alguns efeitos, no caso, que possibilita a gente colocar aqui na figura. A gente pode colocar uma borda, aumentar a grossura ou não dessa borda, tá? Então, vamos lá. Então, essa figura tá aí, ó, certo? Aqui eu posso ajustar ela com o texto, tá? A mesma coisa lá, ó. Inline com texto, ajustar texto ou quebrar texto, tá? É a posição que a figura vai ficar, no caso ali, com o meu texto, tá? Então, essa é uma figura que eu inseri, tirada, no caso aqui, da internet. Agora, eu vou tentar o meu Google Drive, deixa eu ver se eu tenho figura no meu Google Drive. Acho que eu não tenho figura no meu Google Drive. Agora, eu vou lá embaixo, tá, gente? Aqui. E vou inserir de novo outra figura, tá? Então, eu vou vir aqui, inserir, certo? Imagem. E agora eu vou ver aqui no meu Google Drive. Eu tenho quase certeza que eu tenho uma figura lá. Deixa eu ver. Não tenho meu Drive. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, eu devo ter apagado. Mas, enfim, se tivesse uma figura aqui no meu Google Drive, ele deixaria, no caso, eu estar inserindo por aqui, tá? Então, já que não deu ali, ó, eu vou inserir uma figura normal, no caso da internet. Então, vou lá, pesquisar na web. E aí, agora eu não quero mais Porto Alegre. Vamos colocar Sapucaia do Sul. Ele aparece aqui, as figuras de Sapucaia, né? Aparece o zoológico, o trem e outras coisas. Bom, eu vou colocar aqui, vamos ver. Deixa eu achar uma figura. Essa aqui. Clico nela, posso clicar 2 vezes, que ela vai direto, ou clico nela e coloco inserir, tá? Aí, ó. Essa imagem, será que é da Casa de Cultura Ivan Marrocos? Bom, suponhando que seja de Sapucaia, essa imagem, ela foi inserida aqui, tá? Aí. Bom, as opções aqui embaixo também, quando eu seleciono ela, são as mesmas que tenho aqui, gente. Opções de imagem para ajustar o texto com relação a ela, tá? Então, eu posso vir por aqui por baixo, onde eu tô com o mouse, ó, e aí eu posso ajustar o texto de acordo ali com a mesma opção que aparecia ali antes, certo? E aqui também, ó, aqui nesses 3 pontinhos, ó, todas as opções de imagem é outra maneira, no caso ali, de estar trabalhando com a minha imagem, certo? Aí, bom, então a gente inseriu aí uma imagem, tá? Então ela tem essas possibilidades de ser inserida, tá? E aí agora eu vou inserir os desenhos, certo?
Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu vou inserir os desenhos. O que seriam os desenhos, tá, gente? Seriam as mesmas coisas que formas ou autoformas que a gente insere lá no Word, tá? E para mim inserir, eu tenho que vir aqui, ó, inserir imagem, tá? Não é imagem, inserir desenho. E aí aqui, ué, por que ele não tá indo? Inserir desenho. Não é do Google Drive. O que eu fiz errado? Esse documento tá nas contas certas, de repente, a gente tem tanta conta do Google que a gente vai se trocando de conta às vezes. Será que tu não criou Deixa eu ver. uma conta e tá tentando editar com outra, alguma coisa assim? Não, tá certo. Eu não sei, porque eu fiz a mesma coisa antes, funcionou, e agora não tá indo, ó. Google Drive, deixa eu ver. Acho que cria um documento novo. Pode ter inserir desenho. Eu não sei o que deu ali. Não era para ter dado isso. Deve ter dado algum bug, alguma coisa. Acho que cria um arquivo novo. Tá indo. A internet ajudou. Tá, vamos lá. Inserir desenho. Agora foi. Agora foi. Era algum problema. Não sei se ele não pegou alguma coisa da imagem ali, talvez. Bom, enfim. Desenho novo, tá? Vamos lá. Aí, quando eu clico nesse inserir desenho novo, ele vai aparecer, era pelo menos para estar aparecendo, né? Aí, ó, as formas. A internet está lenta, então fica difícil. Aí, aqui, ó. Então, aqui eu vou ter aqui nesse botãozinho que diz forma, tá? Quando eu clico ali, ele dá a possibilidade de inserir formas, ó, que são os quadradinhos e os losangos, tá? Eu posso inserir, ó, as caretinhas, o sol, a lua, tá? Enfim, tudo isso aqui com formas. Depois, eu tenho as setas, tá? Então, eu posso inserir as setas aqui, ó, vários tipos de setas. Textos explicativos, certo? O que é texto explicativo? Eu quero, aqui no Word não é tanto, mas quando a gente cria uma apresentação, quero colocar, tipo, um pensamento, alguma coisa. Então, eu posso usar aqui um texto explicativo, tá? E aqui ele também permite colocar alguns sinais de equação, tá? Então, eu vou começar com uma forma aqui, um quadradinho. Ó, cliquei no quadrado e agora eu vou desenhar o quadrado lá, ó, tá? Então, ele permite, desenhou, a gente trocar a cor desse quadrado, certo? O que tem no fundo e as bordas. Então, aqui tá o quadradinho. E aí, eu vou vir aqui, ó. Nesse baldinho que diz cor do preenchimento, o que eu posso fazer aqui? Eu posso trocar a cor dele. Eu vou colocar um amarelão lá, certo? Agora, eu quero trocar as bordas dele. Então, eu vou nesse que diz aqui cor da borda, ó. E aí, eu quero uma borda aqui azul, tá? Ó. Agora, eu quero aumentar a espessura da borda. Então, vou botar uma borda de 8 pixels lá. Ó, então, ele vai ficar, no caso, isso aqui com relação à borda, tá? Agora, eu posso escrever dentro dessa caixinha, certo? Como é que eu escrevo? Eu acho que dessa aqui, deixa eu ver se tem como escrever nessa, eu tenho que pedir para adicionar. Aqui, tá. Então, para mim escrever dentro dela, né, bastaria dar 2 cliques do mouse aqui dentro, que aí ele vai abrir o cursor ali, tá piscando, ó, e aí eu vou digitar um texto, tá? Eu vou colocar aqui, entrada, certo? E aí esse texto eu posso formatar ele, ó, seleciono ele, e posso vir aqui e formatar ele como se fosse, no caso, um texto comum, ó. Posso trocar, no caso, a fonte,
E também posso trocar aqui o tamanho, ó. Tá tamanho 14, eu quero colocar maior, vou colocar tamanho 18, ó. Posso colocar em negrito, em itálico, sublinhado, como eu quiser, porque é um texto. Eu quero que ele fique centralizado aqui, ó. Então, eu posso vir por aqui, ó, e mandar ele centralizar, tá? Vou mandar ele ficar em negrito aqui, B. Então, aí eu tenho uma caixinha. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero acrescentar uma seta, tá? Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou vir aqui, ó, em forma, setas, e aí eu quero colocar essa setinha aqui para a direita, ó, tá? Cliquei nela, agora eu vou desenhar ela, ó. Aí. Tá aí a minha seta, certo? Mesma coisa que a figura anterior ali. Eu vou, no caso, trocar a cor dessa forma ali. Então, vou vir aqui, ó, no cor do preenchimento, vou colocar azul toda ela agora, ó, tá? Então, eu tenho ali, no caso, um azul. Vai para cá. Agora, eu quero inserir outra caixinha aqui. Vou fazer a mesma coisa lá, ó. Vou formas. Vou vir aqui com a caixinha que eu tenho lá, a primeira lá, ó. Vou fazer outra caixa aqui. Tá? Essa caixa aqui eu vou colocar aqui cor. Eu vou, em vez de amarelo, eu vou colocar um rosa, tá? E aí as bordas eu quero que fiquem vermelhas, ó. Esse vermelho ali. Aí eu vou trocar aqui a espessura dela para a mesma coisa de antes, 8 pixels, ó, tá? Então eu tenho duas caixinhas aí. Quando eu termino de desenhar o desenho aqui, eu venho aqui, ó, salvar e fechar. O que ele vai fazer? Ele vai fechar essa tela e vai voltar aqui para o documento com o meu desenho aí, tá? Quero voltar para continuar mexendo nele, eu só clico 2 vezes em cima aqui dele, ó, qualquer lugar do desenho ali, seja do quadradinho ou da seta, ó, ele volta aqui para mim desenhar, tá? Então, aqui agora eu quero escrever saída, tá? Clique duplo em cima ali, dentro da caixinha, eu vou escrever lá, saída, tá? Mesma coisa, ó, vou selecionar ali, vou colocar tamanho, acho que era Times, que eu coloquei na outra. Nos 3 pontinhos tem mais opções, ó. Vou colocar tamanho 18, que eu tinha colocado na entrada. Vou colocar negrito e vou colocar centralizado lá, tá? Então, tá aí o meu desenho. Terminei de fazer o que eu tinha que fazer, vou lá salvar e fechar, ó. Acabou. Bom, agora eu quero inserir outro desenho aqui, tá? O mouse é sempre o cursor do mouse é esse negocinho preto que tá piscando ali, ó. Eu vou dar um enter, ó, ele vai entender que eu quero mais texto, eu não quero mais texto. Eu vou inserir outro desenho aí. Então, eu vou vir aqui, ó, inserir desenho, ó, novo. E aí, aqui ele vai abrir outra tela para mim desenhar outros desenhos, tá? No caso aqui, eu vou inserir o que eu não tinha inserido lá, ó, que era, no caso, as setas eu já inseri, as formas, que foi, no caso, as caretinhas, tá? Vou colocar aqui, ó. Tem uma careta aqui. Vou inserir outra forma aqui, que é um sol, ó. Certo? Aí, terminei, vem aqui salvar e fechar, ó. Tá, e aí? Ah, foi. O que tá acontecendo? Vamos, tio. Ai, tá dando bug o negócio. Eu acho que é minha internet. Vocês me escutam? Uhum. Trancou a minha internet ou o Google, porque ele não sai. Não consegue arrastar para baixo essa partezinha branca? Não. Para aí que eu vou tentar trocar de tela.
Não dá para sair por aqui. Apertar, Ele trancou. apertar S que ele não sai, será? Não sai. Tá, travou no navegador. Travou o negócio. Não sei se é a internet para o computador. Deixa eu ver. Não. Deixa eu dar um... Carregar lá. Eu tenho uma pergunta para vocês. Nossa. Eu tenho feito no Drive, mas caso eu prefira fazer no Word, eu posso fazer também? Pode. Tá ok. Obrigada. Agora ele só salvou a caretinha lá, ó. Pode fazer. Foi quem falou, a Mari, né? A voz parecida. Eu não Miriam. consegui ver. Miriam, desculpa, eu não conseguia ver quem estava falando. Pode sim. Agora ele destrancou. Agora vamos de novo. Aí, vamos ver. Agora apareceu, ó. Só não tinha aparecido o sol. Agora foi. Eu só recarreguei a página ali, ele já voltou a funcionar, tá? Para recarregar a página, gente, é só vir aqui, ó, ir nessa setinha aqui, ou dar um enter aqui no endereço que ele não... que ele recarrega. Bom, salvar e fechar, vamos ver se ele vai com o sol lá. Ele foi. Tá aí ele. Pequenininho, eu quero aumentar, né? Só vem aqui, ó, e aumento, tá? Aí inserir, no caso, as figuras. Tudo bem. O que mais? Vamos ver lá. Inserir, se não trancar mais, a gente fica feliz. Desenho, tá? A gente pode continuar, então, aqui, inserindo os desenhos. Agora eu vou inserir, no caso, um balãozinho daqueles que eu tinha falado, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, nas formas. Não sei se ele tá lento, o que é. Aqui, ó, textos explicativos, certo? E aí eu vou colocar um desses balõezinhos aqui para a gente ver como é que funciona. Aí, ó. Tá, então esse é um texto aqui, eu posso escrever dentro ali, ó, balão. Aí, ó, tá? Não quero trocar de cor, quero que fique assim mesmo, ó, salvar e fechar. Aí tá o balãozinho, tá? Vamos ver o que mais. Então, aqui nós temos, no caso, as formas, tá? E aí a gente consegue depois, obviamente, né? Depois de ter escrito as formas, a gente pode continuar escrevendo, no caso, o texto aqui embaixo, certo? Dá um enter ali, tá? Então, aqui eu posso continuar, no caso, escrevendo um texto, se eu quisesse, no caso, colocar uma forma e texto, etc. Isso, o que mais? Perguntas, dúvidas até aqui? Olá, tem alguém aí? Depois de ter trancado 2 vezes. Tudo certo, Felipe. Por mim tá tranquilo, Sora. Obrigada, Bruna. Tudo bom, Bruna? Tudo bem, graças a Deus, Sora. Ai, coisa boa, que bom que tu... Tranquilo. A Bruna não estava na outra aula, né, Bruna? Sim, Sora, é que eu tava sem celular, eu tava com o celular estragado, e aí eu não tava acompanhando o grupo, e eu tinha só o calendário só no celular, e eu nem sabia que tinha começado as aulas de informática já. A Silvana que me falou. Tá. O João Batista chegou agora também. Tá bom, então. Tá, gente? Dúvidas ou não? O que mais que temos hoje? O que mais, Guilherme? Acho que era isso, né? As formas, as figuras. Esqueci de alguma coisa? Acho que era isso aí. Acho que era isso, né? Uhum. Tá. Aí agora, gente, a gente tem a proposta, né, da atividade que está lá no Moodle, né? Então, qual que são as atividades, né, para quem não estava na última aula aí? Então, a gente vai ter a gente tem mais ou menos umas 5 aulas, acho que são, todas, a gente já está na segunda, e todas as aulas aqui a gente vai se encontrar toda quarta, né, das 7h30 até as 8h30, 15 para as 9. E aí a gente vai propor uma atividade, tá? E aí também uma atividade e um trabalho. Me corrija se eu estiver errada, Guilherme.
E aí, a gente já colocou uma atividade lá no Moodle para vocês fazerem, que foi da aula passada. Então, quem não estava, né, ou quem não fez, eu acho que está aberta, ainda não sei, hein, Guilherme? A gente colocou como uma semana, mas quem não conseguiu fazer, não conseguiu entregar por lá a tempo, manda para a gente por e-mail, né? Ou para mim, ou para Fernanda. Isso. Também serve, também funciona. Beleza. E a atividade dessa semana, né, que é depois dessa aqui, ela tá lá. Onde está? Atividade 2. Aqui, ó. Abre o link em Google Documentos, clique no menu Arquivo, fazer uma cópia, tá? O que é para fazer? Essa parte de fazer a cópia, acho que a gente não explicou ainda como é que se faz. Tá, então tu quer explicar ou quer que eu explique? Posso, não sei se tu quer explicar, é só ir no arquivo, no arquivo ali, já está compartilhando a tela? Tá, vamos lá. Ó. Então, como é que faz aqui para fazer uma cópia, tá, gente? Ó. Então, ele está pedindo entrar no Google Documentos, a gente já estava no Google Documentos, arquivo, fazer uma cópia. O que é se fazer uma cópia? É eu pegar esse arquivo aqui, ó, e criar uma cópia dele, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, já estou no Google Documentos, vem aqui, ó, arquivo, fazer uma cópia, tá? O que ele vai fazer? Ele vai copiar esse arquivo como tá e vai fazer uma cópia. Olha lá, ó, fazer uma cópia. Aí ele pede o nome, né? Posso deixar cópia, sei lá. O lugar onde eu vou salvar dentro do Google Drive, no caso, eu vou deixar dentro do meu Drive. Ok. Aí ele está criando a cópia. Ó, aí tá o arquivo com a cópia, tá? Posso trocar o nome aqui, ó. Só clico lá em cima, ó, cópia do arquivo. E dou um Enter, ele salvou, certo? Aí, ele vai pedir aqui a partir desse endereço, tá? Então, vocês vão clicar nesse endereço que tem aqui do link, e esse é esse arquivo que vocês vão fazer, no caso, a cópia, tá? E aí, ele tá aqui o arquivo, já vou abrir aqui. Ó, aí vocês vão fazer o quê? Cada desenho desses que tem aqui, vocês vão inserir aqui do lado dele, tá? Por exemplo, tem um coração, eu vou primeiro fazer aqui, ó, arquivo, fazer uma cópia. Fiz a cópia, ó, ele vai gerar o arquivo. O que é para fazer, na verdade, gente? É cada figura que aparece aqui na esquerda, vocês vão ter que fazer uma que tem aqui igual, tá? Então, se aqui está aparecendo um coração, vocês põem um coração, certo? E aí, vocês vão colocar conteúdos relacionados, no caso, ao coração, por exemplo. Sei lá, o coração é um órgão do corpo humano, sei lá, o sol brilha, não sei o quê. E aí, vocês vão, além de colocar a figura, né, em questão, vou colocar um pequenininho texto, que nem está dizendo aqui, ó, adicionar os conteúdos conforme exemplo, ó. Mudar a cor, a fonte, o tamanho da fonte do texto, tá? Do texto que vocês vão colocar aqui, respectivo, no caso da figura, tá? E aí, lá embaixo, tem duas figuras, que é um cachorro e um gato. Então, essas vocês vão inserir da internet aqui, ó. Vou colocar aqui, escrever um pequeno textinho aqui sobre eles, certo? E aí, como é que vocês vão entregar para a gente lá na tarefa, né? Vocês vão vir aqui nessa opção de compartilhar, ó. E aí, onde diz aqui, ó, copiar link, vocês vão colocar aqui, ó. Em vez de restrito, vocês vão colocar aqui, ó, qualquer pessoa com o link, ó. E aí, esse link que tem aqui, ó, vocês vêm aqui, ó, copiar link, ó. E aí, é esse link aqui que vocês têm que copiar lá na tarefa de vocês, tá? Aí tem a opção lá de copiar, né? Deixa eu achar a tarefa. Onde tá? Acho que eu apaguei. Não, tá aqui. Tem a opção aqui de que vocês têm copiar lá. Vocês vão copiar aquele endereço ali. É que eu não tenho a visão do aluno, não consigo fazer isso. Deixa eu ver.
Ó, aonde diz que vocês vão adicionar tarefa lá, ó, na de vocês, né? E aí diz texto online. Ai, não dá para enxergar. Aqui, ó. Vocês vão dar um Ctrl V do teclado, tá, gente? Ele não funciona com o botão do mouse, então vocês têm que ir Ctrl V para ele conseguir copiar, tá? Isso é importante dizer. Senão o pessoal não está conseguindo copiar porque ele não funciona o mouse, então tem que ser Ctrl V, ele vai copiar, no caso aqui, o endereço. E aí, esse endereço a gente vai conseguir ver o que vocês mandaram. Entenderam? Sim, não, quem sabe, talvez. Doutora, não lembro o que é Ctrl V. Ctrl V é do teclado, é CTRL, e vai aparecer essa tecla e o V junto. Ok. Isso. Professora, Professora. Oi. eu enviei o meu, só que eu não. Agora eu não lembro se eu coloquei para visualizar todos que tivessem com o link. Ali na hora de salvar o link. Eu não lembro Aí se eu coloquei privado, eu acho que eu vou ter que ir lá editar para ver. dá para Isso. editar. Isso, Miriam, tu não colocou o link, a gente não consegue acessar. Mas tu pode Eu digitar. acho que eu fiz. Eu vou lá editar depois da aula. Pode deixar. Obrigada. O Felipe está perguntando se ele precisa recuperar. Tu precisa entregar o trabalho, Felipe, tá? Aquele da semana passada e esse. Porque a proposta ali da disciplina é fazer 50% da nota as atividades, né, esses exercícios, e outro 50% seriam um trabalho que a gente vai dar logo mais. Isso. Mais alguma coisa? Ah, ia ter a chamada, né, Guilherme? Cadê ela? Verdade, muito importante. É que a gente está fazendo, gente, o controle da presença é quem está síncrono, né? Para saber quem vem, quem não vem, não é? Então, vocês, por gentileza, preenchem esse formulário que está no chat de vocês, com o nome de vocês e o e-mail, que lá vai confirmar, no caso, que vocês estão aqui presentes, certo? E qualquer dúvida também, vocês podem mandar e-mail, né? Podem mandar mensagem pelo Moodle, tá? Que nós estaremos disponíveis para poder auxiliá-los. Isso aí. Vamos ver. Respondendo lá, 2. Contagem regressiva, 2. Temos ainda mais, quantos alunos? 9 ou 8 alunos ali. E procurem avisar os colegas de vocês, né, que vocês têm contato, que as aulas começaram, que não desanimem, né? Vamos lá, firme na peruca, que eu digo. E vamos aproveitar aí as aulas, né, gente? Doutora, como é que faz para fazer a chamada mesmo? Clica aqui no chat, nesse ícone, Felipe. Conseguiu? Ali no chat tem um linkzinho que eu coloquei, docs.google.com. Ali tu vai abrir uma página e aí tu faz a chamada por ali. Eu consegui fechar a chamada. Ô, Fernanda, parabéns para mim. Ó, já temos 7 respostas. O que é isso? Não é esse. Esse aqui é da aula passada, Fernanda. É interessante que eu falo comigo mesma, né? Então. Eu acho que eu não consegui ali no chat, só está escrito chat, não tem algo na continuação. Tá ali. no celular ou no computador? No computador. Tá. Ali no chat, tu foi para baixo, ver se não tem mais mensagem. Tem as mensagens aqui que nós estamos escrevendo, que eu estou seguindo, né? Sim, aí tu clica nesse link ali, docs.google.com/forms, achou? Fernanda, ali, esse link exposto aqui? Isso aí, esse aí. É que para mim aparece você em vez de Fernanda, né? É esse aí.
Ó, o João já está lá, né, João? Já preencheu ligeirito ali a chamada, né, João? O João não quer falar hoje. Ele só deu boa noite ali. O bom é que tem a professora louca aqui, ó, tá gravando, vai aparecer depois e tem o professor mais calmo, que é o professor Guilherme, né? Então, dá para ter os dois termos. Não sei, né? Ninguém fala, olha só, a gente tá aqui conversando, né? Conseguiu? Ah, a Sueli hoje não quis aparecer, ela só apareceu de início e depois não quis mais. Ó, viu, João? Semana passada, contar para os colegas de vocês, estava caindo o mundo, né? Eu pensei, vai cair a luz aqui, não caiu. Aí o João tá dizendo que não falhou. Aí tá tudo certo. Quem não preencheu ainda, minha gente? Temos 5 respostas somente. Quem falta? Bastante gente, pelo jeito, só tem 5. Ó, Luiz Felipe já foi, 6. Quem que falta? Vamos ver. Quem não conseguindo? Vamos ver. A Miriam, tu já foi, né, Miriam? Ó, a Mari caiu. Ela não estava, ela estava aí antes. Sim, já respondi. Ah, tá ali. Cadê a lista daqui? Tá. Mais gente saindo da sala. Será que quer responder a chamada? Não sei. Pegar aqui um print das pessoas e depois colocar lá. Deixa eu dar um print. Vanessa. Começa no A. Eu não. Aí, print. Pronto, qualquer coisa tem print ali. Como é que dela? A Mari estava presente, ela acho que deve ter caído. Oi, Felipe! Pessoal, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente sobre dúvidas, ajuda, atendimento, né, por mensagem do Moodle, mandar e-mail para a professora Fernanda, para mim, né, se vocês precisarem de um atendimento individualizado, a gente pode marcar um horário também, né, não fiquem receosos de procurar a gente, né. Feito, minha gente. Tirei um print ali. Se caiu ali, depois eu só acrescento ali. O que mais? Dúvidas? Não? Sim? Eu acho que o povo não veio porque está assistindo o jogo. Não tem jogo hoje? Ah, tem jogo do Grêmio, é verdade. Hoje é quarta, né? Nem sei. Quem é que sabe aí, né? Tem gremista, colorado? Não sei mesmo. Fiquei sabendo que tinha jogo mesmo. Pode ser. O povo vai assistir o jogo e não veio de aula. Que desaforo, né? Tem jogo do Grêmio. Então, tá, da minha parte era isso. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, Guilherme. Célis, que tem jogo. Consegue me escutar? Sim. Sim. Ah, tá. Porque pra mim tá travado o microfone. Agora eu fiquei assustado. Eu disse, basta, tudo que eu falei até agora, será que ninguém escutou? Não, mas pra minha parte era isso também. Não tem nada para acrescentar. Tá bom, então, gente. Mais um prazer aqui, mais uma vez, prazer com vocês. Espero que na próxima aula estejam todos aí, mais gente, né? Vamos puxar os coleguinhas. E aí, qualquer dúvida, é só mandar mensagem, se comunicar, que a gente está aí para poder ajudar vocês também, certo? Um abraço e fiquem bem. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.